ali no livro, eu não me lembro agora se é o Memórias ou Memórias Inacabadas. Na verdade, de certa maneira, ele toca nesse assunto dos dois, ele fala da fé, porque ele era uma pessoa bastante descrente de religião. Ele comenta um fato, ainda em vida, que a mãe dele era muito religiosa, católica, como todo mundo era, e que a mãe dele rezava constantemente, junto com ele e com a irmã. Ele e a irmã eram crianças. E a irmã se esforçava, a Midoca, para acompanhar a fé da mãe. E ele, criança, já achava aquilo um tédio, sabe? Ai, meu Deus, religião. E ele tem uma passagem muito interessante, em que ele, já adulto, ele tenta entrar numa igreja católica para assistir uma missa, e ele sai de lá se sentindo mal, porque aquilo não dizia nada a ele. Ele não acredita em absolutamente nada do que estava sendo dito ali na missa, que eu acredito, né, ia tocar muitas pessoas, muito respeitável, mas ele não acreditava em absolutamente nada. E ele escreve sobre isso no Memórias dele, que eu tive a oportunidade de trocar uma palavra com a neta dele, a dona Patrícia de Campos, que essa questão da fé em Deus, não que ele fosse totalmente ateu, talvez um agnóstico, sabe? Eu acho que é muito difícil, é muito complicado para mim dizer que ele era um ateu. Eu particularmente acho que ele era aquela pessoa, talvez sim, talvez Deus seja uma força superior, mas tem um monte de contradições no mundo que não entra na minha cabeça. E ele mesmo fala de quanto ele via, do quanto ele via as pessoas com fé em Deus, na religião, né, da época, e ele não acreditava em absolutamente nada daquilo. Ele se sentia mal com isso, por não ter fé, ok? E isso se estende também à doutrina espírita, porque quando Chico Xavier, jovem, lança o primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, que fez muito barulho na época, porque é um conjunto de poesias dos mais variados, de mais variados autores, Augusto dos Anjos, Antero de Quental, etc, etc, etc. É claro que isso chega à Academia Brasileira de Letras. Isso foi muito comentado. Ele chega a lançar uma crônica, meio que fazendo um xiste do espiritismo e do Chico Xavier, que depois ele se desculpa com Chico Xavier em espírito, que é alguma coisa nesse sentido assim. É, ele se assombra com o estilo literário dos poetas desencarnados, porque era o mesmo estilo literário daqueles do Chico Xavier ter que a gente hoje conhece como, quer dizer, conhecia, né? A quarta série primária, que hoje é o quinto ano, né? Do ensino fundamental. E como aquele jovem conseguia reproduzir os estilos literários usando palavras difíceis daqueles autores. Então ele se pergunta, plágio, imitação, ou será que existe algo além da vida? Assim, não se, que ele via com muita preocupação a volta dos poetas desencarnados, porque ele via como uma concorrência desleal, porque se os poetas ilustres desencarnados voltassem para escrever de graça, o que seria deles, os que escrever para ganhar o salário e sobreviver, né? Então ele termina a crônica falando algo assim, concorrência desleal. Então que voltem a reencarnar para lutar pelo pão de leal. Então esse é o Humberto de Campos da fé, um homem que não acreditava em religião, que se sente superior, mas passando longe de qualquer sentimento moral ou de qualquer fé verdadeira, autêntica, como religioso, e que via o espiritismo com bastante desconfiança, através de um processo de doença que durou muitos anos, e curiosamente, ele para o povo, ele passa
a escrever das dores dele para o povo. Então, as pessoas estão se condoendo da dor dele. Eu não me lembro agora, a doença dele é um nome complicado. Não me perguntem, porque eu não sou médico, mas, em resumo, todos os órgãos, o corpo dele incha, os órgãos de dores extremas, porque simplesmente vida perto. E a língua também inchou. Tanto que quando ele foi operado e que ele toma anestesia, tiveram que prender a língua dele, fazer um amarrado para prender a língua dele, porque corria o risco dele, se às vezes ele não conseguia urinar, ele só dormia 10 minutos por noite. Ele não conseguia, porque não conseguia deitar. E esse homem, passando por esse processo de terrível enfermidade, esse homem que não tinha uma fé religiosa, abraça a dor dele e ele usa essa dor para escrever ao povo. Então ele se torna muito amado, querido, e assim, passando por graves dificuldades. Com 3 filhos para sustentar, um deles ainda criança, e a mulher dele, obviamente, com dificuldades financeiras, e a mulher dele abraçando aquilo com muita... E eis que ele desencarna em dezembro de 1934. E aí, em março, acredito que tenha sido em fevereiro, a gente não sabe. Acredito que tenha sido em fevereiro. Mas é uma presunção minha. O Chico Xavier escreve ao presidente da FEB falando que tinha aparecido para ele num jardim dos quais o Chico Xavier não se lembrava. E perguntando ao presidente da época, que, salvo engano, era o Manuel Quintão ainda, o que ele fazia. E eis que, em março de 1935, ou seja, 3 meses e meio depois de desencarnar, ele oferece a primeira crônica de Além Túmulo e outros também, que depois a FEB repetiu. Na verdade, Humberto de Campos Espíritos, Emmanuel teve mensagens ali e outros, eu não sei se é Novas Mensagens, eu não me recordo agora, Palavras do Infinito, não me recordo. Mas ali consta algumas das primeiras mensagens do Humberto de Campos recebidos pelo Chico Xavier. Posteriormente, algumas dessas mensagens são colocadas no Crônicas de Além Túmulo, que é o primeiro livro de Humberto de Campos. E eis que a gente tem um meio, mas o fato de você estar num ambiente religioso, trabalhando, não significa que você vai chegar bem do outro lado. Porque esse homem não tem noção de que desencarnaram, passam por um processo mais ou menos longo de adaptar 4 meses, está ditando mensagens ao Chico Xavier. Porque ele abraçou cristamente a enfermidade dele. E aí, na minha opinião, justifica o livro. Hoje não cogito de crer, porque sei. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro que um dia, conversando com alguns amigos protestantes, passei como os pretensos espíritos fortes do mundo.
Hoje já não posso sorrir nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta a conclusão. Forma de se redimir pela falta de fé religiosa no mundo. Falta de fé essa que lhe causava uma certa... Senta também uma outra coisa, numa das psicografias, isso já não é no Boa Nova, que ele pede desculpa aos filhos, aquele dia me emocionou muito. Então, eu acredito que o livro Boa Nova, ele representa uma espécie de remissão, de redenção do Humberto de Campos no tocante à fé religiosa. Algo que lhe faltou no mundo, então, para ele se redimir diante da própria consciência intervencional, uma fé religiosa. Porque mais adiante ele vai se preocupar muito com os filhos dele com relação a essa questão de fé religiosa, incitar os filhos dele. Estoura o famoso caso Humberto de Campos, em que a família do Humberto de Campos processa o Chico Xavier e o advogado da família intima, quem, né? Então esse Humberto de Campos, quando ele escreve não só o Boa Nova, como os outros livros, isso causou muito furor na época. Mas peraí, Humberto de Campos se tornou sacerdote, ele fala sobre isso no prefácio do Boa Nova. O que aconteceu com Humberto de Campos, que sempre foi um homem que dava os deveres de esposo, né? Enfim, gente, a dona Paquita sofreu muito, segundo a própria neta. Humberto de Campos boêmio, que você encontrar nos bares do Rio de Janeiro, e de repente esse Humberto de Campos fala como um sacerdote religioso. Então, ainda no prefácio, ele fala exatamente isso, repetindo o que eu já falei: sinto a rocha milenária e sublime que nos sustenta o coração. Então, ele, que sempre escreveu tanto ao povo, que sempre consolou muitas pessoas através das suas... certamente quer se redimir e falar dessa fé religiosa, trazendo algo em que ele falhou em vida. Tá? Agora, eu também sou historiador. Existem muitas pesquisas sobre o cristianismo primitivo, que é aquele cristianismo que vai desde a época ali dos apóstolos de Jesus, que fundam essa comunidade religiosa, até antes do Império Romano proibir as perseguições ao cristianismo e depois transformar aquilo tudo ali no que hoje conhecemos como a Igreja Católica Apostólica Romana. Esse é o cristianismo primitivo, um cristianismo perseguido e muito diferente do cristianismo que até então nós conhecíamos, através principalmente da religião católica. Claro, não estamos fazendo aqui, gente, nenhum tipo de crítica, tá? Apenas trazendo os dados. Quando aquilo pega os apóstolos de surpresa. Ninguém esperava, o livro Boa Nova fala sobre isso, inclusive. Ninguém esperava que Jesus tivesse um fim tão trágico. Achavam que Jesus ia estabelecer em vida um reino onde todos fossem iguais, onde se fizesse a justiça de Deus e etc. Isso está muito constante no Boa Nova.
Então, os apóstolos iniciam um culto para preservar a memória de Jesus, mas não existia uma igreja cristã. À medida em que, principalmente depois de Paulo, em que se prega o cristianismo, além da Grécia, chega à Espanha, vai pregar pelo mundo antigo em lugares muito mais gregos do que judeus, esse cristianismo ele se torna algo multifacetado. E, claro, não havia um bispado central, não havia um Vaticano. Então, cada comunidade tinha a sua própria autonomia. E cada comunidade dessa tinha o seu próprio evangelho, evangelhos conhecidos. Fora os outros que foram queimados, porque quando ocorre o concílio de Nicéia, em que Constantino decide unificar a fé, ficam 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. E muita coisa foi queimada nas perseguições ou não interessava aos primeiros bispos. Então, tudo isso desapareceu. Hoje, graças aos esforços de pesquisadores e arqueólogos, a gente conhece pelo menos, ou mais ou menos, 100 evangelhos. Evangelho de Madalena, Evangelho de Tomé, Evangelho dos Ebionitas, dos Hebreus, um monte. Tá? E que resgatam traços muito interessantes, né? Porque a gente precisa ter consciência de que muitas daquelas pessoas que escreveram os evangelhos, que eles chamam apócrifos, né, dentre esses 100, colocaram ali suas próprias ideias, que poderia ter algo que realmente Jesus disse ou não. Mas seja como for, é importante porque é a ideia das primeiras comunidades. E aí, a liderança da mulher no cristianismo primitivo se perde com o passar dos tempos, né? Quando se forma a Igreja Católica, somente homens podem exercer cargos de padre, bispo, papa, né? O papel da mulher é deixado em segundo lugar. Uma série de a humanização desses apóstolos é algo que também é deixado em segundo plano, porque não interessa falar do Simão Pedro pescador. Interessa sim colocar Pedro de São Pedro, o santo que tem as chaves dos céus. Então, o que Humberto de Campos faz no Boa Nova? Humaniza os personagens, traz muitas passagens que nós não conhecíamos, e ele traz de volta, isso é um aspecto muito importante, a liderança feminina. A igualdade do papel da mulher e do homem no cristianismo primitivo. Eu acho que esse agora há de se convir numa questão. Ele não se preocupa no livro Boa Nova em fazer uma. Basta ir no prefácio, tá? Ele não está usando como bibliografia os registros da época, trazendo novas revelações à tona dos registros, né, de coisas de conhecimentos que se perderam na Terra e que lá o plano espiritual tem esses acontecimentos ipsilítere. Não. O livro Boa Nova, vejam o prefácio, ele tem como base o folclore do plano espiritual, ou seja, a sabedoria popular. Então, ele pega ali coisas que podem ter acontecido ou não, que podem estar exageradas ou apenas conter um germen da verdade, e ele transforma aquilo dali em crônicas, que vale lembrar, Humberto de Campos em vida chegou a ser considerado o maior cronista. Na verdade, considero Humberto de Campos o maior cronista do Brasil, porque o Humberto de Campos ele tinha inspiração para escrever do nada, e escrevia muito bem, quando a gente vê as crônicas que ele deixou ainda em vida, né? E ele transforma aquilo em crônicas, que era o material
de trabalho dele, né? Procura, ou seja, essa sabedoria popular do plano espiritual e transformar aquilo em passagens com um fundo moral que nos leve às reflexões e, como eu falei, humanize os personagens, tornando-os mais próximos. E eis que aí nós temos já não como um traidor invejoso, mas como um homem rão em Jesus, vamos dizer assim, para que Jesus tomasse o poder em Israel através de uma revolução e que Jesus se tornasse o rei e trouxesse essa justiça social ao mundo. Vale lembrar que a época que Jesus viveu, o Império Romano dominava boa parte do mundo antigo e aquela região ali sofreu bastante. Temos aí a liderança feminina nas pessoas de Maria, mãe de Jesus, Maria de Magdala e Joana de Cusa, que foram 3 líderes do cristianismo primitivo. Maria de Magdala, que deixou para trás, mesmo se sentindo rejeitada por vários apóstolos, e você encontra um pouco disso também em alguns evangelhos de Maria, e queria aparecer, essa era a ideia de Simão Pedro. Então ele não gostava muito dela, e o livro Boa Nova dá a entender que ela foi deixada para trás. Quando o cristianismo primitivo é fundado, ela fica para trás e ela se junta aos rancenianos no vale dos chamados leprosos da época e se torna uma grande líder, né? Temos Joana de Cusa, que foi para a Roma, né? Especificamente a Roma de Nero, ela encontra o seu martírio, silenciando o filho que queria renegar Jesus. Outra passagem que nos leva a muitas reflexões sobre até que ponto os laços familiares devem influir nos nossos laços com os céus. É muito complicado, né? Isso é uma grande reflexão. Temos aí um Simão Pedro, medroso, no arte do cristianismo primitivo. Temos aí João Evangelista, mais jovem, cheio de fé. Temos Bartolomeu, que era o mais velho e que se sente fraco fisicamente para a cidade. Então, na verdade, o livro Boa Nova é um livro de profundas reflexões nesse sentido. O cristão, o espírita, ele pode encontrar ali um grande material de reflexões sobre a nossa atualidade, sobre como as nossas fraquezas, a nossa falta de fé eram comuns naquelas pessoas que conviveram com Jesus. Mas eles conseguiram vencer a eles mesmos, entrando já. Eu acho que o livro Boa Nova ele representa exatamente isso, esse chamamento à fraternidade verdadeira, valorizando a humanidade em nós, tendo consciência psicológica, vamos dizer assim, de que nós somos seres humanos falhos, mas que o que pede desculpas continua e tenta acertar. Eu acho, sinceramente, que no mundo atual, o ser humano que tem o poder já venceu a si mesmo, porque é uma das coisas mais difíceis para o ser humano se reconhecer errado. E no final das contas, todos aqueles personagens ali, apóstolos e discípulos de Jesus, os que estão no livro Boa Nova, são têm consciência de que erraram e que precisam vencer a si mesmos. Então, encerro aqui as minhas palavras, a Boa Nova,
e que é preciosíssimo ainda para todos nós nos dias que seguem. Obrigado a todos. Oi? Jaqueline? Eu tô escutando. Wanda, muito bom, tá? Apesar de dificuldade, muito bom a sua exposição, viu, Carlos? Não deixe de fazê-las, porque muita coisa que eu já tinha ouvido, confirmei